Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 João, no capítulo 3. 1 João 3. Amém? Fala assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Olha que grande é o amor do Pai por nós, né? Ele nos chama de filhos. E realmente nós somos filhos, né? Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece a Deus. Amém? Estão estudando bem? Amém. Estão entendendo bem? Estão entendendo que vocês são filhos? Glória a Deus. Porque vocês conhecem Deus, né? Então por isso vocês sabem que são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Aleluia. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Aleluia. É difícil, mas isso aí, ó, se manter puro, né? Porque um dia nós vamos se encontrar com Deus. E nós somos filhos através de Jesus. Aqueles que nasceram de novo, oh, aleluia, agora são filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, mas agora a nova criatura é filho de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, como filhos de Deus, nós estamos aqui na casa do Pai. Ele quer falar no coração de cada um essa noite. Então, que nós estejamos com o coração bem preparado. Esqueça os problemas lá de fora. Agora é o momento de cultuar o Senhor. É um momento muito especial. Se Deus trouxe você aqui, é porque Deus quer falar. Deus tem um recado para cada um. Mas para isso nós temos que estar atentos, com o ouvido bem atento para ver o que Deus fala conosco. Amém? Normalmente quando a palavra é ruim, a pessoa fala, essa é para ela, essa é para mim, essa é boa para mim. Aleluia, não é para mim, para fulano. Não, é para nós. Ele quer nos conservar. Tudo que Ele falar serve para nós. Você vai pensar, meu Deus, onde eu preciso? Onde entra essa palavra na minha vida? Entendeu? Amém? Então, de glória de pé na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Oh! Vem esse cristão, vem esse lugar. Vai tocando no coração de cada um. Vai abrindo os ouvidos, Senhor. Oh, aleluia! A mente cativa a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal, toda atrapalho, vá ser retirado no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor abre os céus, Senhor. Abre os céus. E desce. E enche, Pai. Que seja tocado por Ti, Senhor. Que Ele saia daqui uma nova criatura, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Espírito Santo, enche esse lugar. Vem falar o coração de cada um. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Quantos são felizes? Glória a Deus. Hoje a gente estava lendo o capítulo de número 5 de Gênesis, fala de Enoque, que com 65 anos teve seu filho Matusalém, e com 365 anos ele foi arrebatado. Ele nem passou pela morte, ele simplesmente foi tomado. E o que ele fez de extraordinário? Nada. Só andou com Deus. O mais extraordinário na minha vida e na sua vida não são os milagres, não são as coisas que você conquista, mas ter andado com Deus faz toda uma diferença na nossa vida. Amém? Amém. Essa música muito me lembra Enoque. E a gente vai cantar ela hoje. Vem andar comigo. Amém? Hoje nós vamos convidar o Senhor para andar conosco. Vem, Jesus.
Vem enxugar, vem, toma o teu trono de glória. Enche o nosso coração da tua presença. Queremos ser cheios do teu Santo Espírito. Dá força a cada um de nós, Senhor. Tira o cansaço emocional. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Vem, Jesus, vem nesse lugar, toma o teu trono de glória. Invade essa mesa de som, Senhor, com a tua Shekinah, na tua presença. Toma, Senhor, esse santuário, toma esses adoradores da dança, em nome do Senhor Jesus. I
Deus. Vamos cantar isso de novo. Vamos pedir isso, Deus. Eu quero ser arrebatado. Eu quero que o Senhor já arrebatou meu coração. Mas eu quero que o Senhor venha andar comigo, assim como é nosso. Eu quero sentir a tua presença, Deus, todos os dias da minha vida. Eu quero ter essa experiência, Senhor, de andar contigo diariamente, de experimentar as novidades de vida que o Senhor tem para nós. Vem mesmo, Deus, vem de uma forma toda especial e me leva a caminhar contigo diariamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A versão do Pedrário, parece. Glória a Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia da tua presença. Seu tipo de surpresa e nós nos alegramos dele. Em nome do Senhor, vem com a tua presença gloriosa. Fortalece a nossa fé, anima o nosso coração, enche-nos da tua presença, nos dá experiências tremendas, assim como Enoque teve, Senhor. Qual foi o motivo que o Senhor o arrebatou? O quanto o Senhor o amou, o quanto o Senhor o quis, o quanto o Senhor, Pai, oh aleluia, queria ele eternamente junto com o Senhor, a ponto de tomar ele da terra e levar ele para o céu, levar ele para a eternidade. Senhor, nos dá experiências, Senhor, maravilhosas contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou.
Levanta todas as mãos para o céu assim, diga, vem andar comigo, Jesus. Diga, Senhor, a tua companhia é a melhor. Diga, eu quero ser o teu melhor amigo, em nome de Jesus. Amém? Sabe que Abraão foi amigo de Deus? Sabe por que ele foi amigo? Por causa da fé dele, da forma como ele acreditava em Deus. E isso foi imputado por justiça. Ele se tornou amigo de Deus. Diga para a pessoa que está perto de você crê nele? Se você conversa com ele, se você ora, se você fala, se você confia, se você pergunta, é porque você crê nele. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O vento sopra. Sopra o vento do Espírito. Sopra. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no nosso Deus. Glória a Deus, que é um vento, que ele tem uma forma de vento. Vem mesmo, vem dentro do Espírito. Vem, sopra sobre nós. Em nome de Jesus. Sopra, Jesus querido, sopra. Sopra, 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 sopra em nós, vem do Espírito. Vem. Vem de uma forma poderosa, impetuoso, poderoso. Guia-nos. Ah, Jesus. Pergunta para a pessoa que está perto de você, você consegue pegar o vento? Consegue? Não. Consegue estocar vento? A gente ouviu uma historinha assim, né? Não. Mas a gente consegue sentir o vento. Amém? E aonde ele soprar, a gente quer ir. Esse é o vento do Espírito que nos conduz, que nos leva, que nos guia. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Aleluia.
crer para depois ver. Ah, não, está muito fraco esse negócio aqui. Eu vou crer para depois ver. Vou sonhar acordado e viver as maravilhas. É assim. Você sabe que Abraão primeiro sonhou, creu e sonhou com o filho. E depois então ele viu o filho. Amém? Eu quero acrescentar para você, se você crer, depois você vai ver. Amém? Fora todo espírito de tormento, toda incredulidade, só já está total, não é? Amém.
creia, você vai ver. O seu casamento transformado, um marido transformado, uma esposa transformada, um filho transformado, um Brasil, ali uma cidade, uma família, um parente mudado. Creia, 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 creia que você vai ver. Amém? Olha, Deus, sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém sonhou, alguém creu, alguém acreditou. Amém? Glória a Deus. Deixa fluir, Jesus. Vem fluindo mesmo, vem. Vem, nós sentimos já a presença neste lugar. Vem mesmo, Deus. Vem fazer uma obra de justiça aqui.
sentiu do rio de vida nesse lugar. Amém? Amém? A gente procurou em tantos lugares, né? Em tantas pessoas, em tantas crenças, em tantas religiões, em tantos lugares. E sabe aonde estava tudo isso? Dentro de nós. E eu para você estar perto de você, não está aqui, não está lá, está dentro de nós. O reino de Deus está aqui dentro. Amém? Amém? Deus tremendo escondeu o reino dele dentro de nós. E a gente procurou em tantas pessoas. Amém? Nós precisamos aprender a ser libertos de toda dependência emocional. Às vezes nós ficamos dependentes de pessoas. Diga para a pessoa que está perto, você sabe por que vem os traumas? As frustrações, os medos, as decepções, porque nós dependemos. Pode sentar um minutinho em nome de Jesus? Sente um pouquinho a música de nós. Os traumas e as frustrações, elas se dão porque nós aprendemos a depender das pessoas. Nós precisamos das pessoas. Amém? Amém ou não amém? Sim, nós dependemos, nós precisamos de pessoas, mas nós não podemos ser dependentes delas. Quem entendeu o que eu estou falando? Quando você fica muito dependente de uma pessoa, você bebe da alma dela. As pessoas, elas são imperfeitas. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Pessoas são imperfeitas. Elas vão te decepcionar, elas vão te frustrar, elas vão te magoar, elas vão te ofender, porque elas são imperfeitas. Não quer dizer que elas não são pessoas maravilhosas. Entendeu? Não entenderam? Entenderam? As pessoas, elas são maravilhosas, mas elas são imperfeitas, elas não são perfeitas. Então, por conta dessa imperfeição, elas vão acabar nos magoando. E se você fica dependente das pessoas, você trava, você fica uma pessoa frustrada. Seus sonhos se frustram porque você depositou toda a sua confiança em pessoas. Quem entendeu o que eu estou falando? Foi o caso do Abraão. O Abraão, ele tinha um sonho muito lindo, um sonho muito grande, de ter um filho, porque ele era muito rico e a riqueza dele ia ficar todinha do seu servo, Ebenezer. Então, quando ele pegou e ele decidiu que Deus vem e fala com ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou mostrar para você. Ele sai dali, ele confia em Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, ele confia mais em Deus do que na riqueza dele, porque ele tinha um sonho e ele queria que aquele sonho se realizasse. E Deus, então, ele foi caminhando, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi alguns meses, não foi um ano, foram 25 anos para que esse sonho se concretizasse na vida dele. Mas ele confiou em Deus. Diga para a pessoa que está perto de você. Ele não confiou nos seus parentes, na sua riqueza. Não foi nisso que ele depositou a sua confiança. Você entende? A sua riqueza era boa? Sim. Você entende? O seu servo era bom? Sim. A sua esposa era boa? Sim. Os seus pais também. A sua cidade também. E proporcionou para ele toda aquela riqueza. Mas não foi ali que ele colocou a sua confiança. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu colocarei a minha confiança no Deus eterno. Você entende? É ali que tem que estar a sua confiança. Por quê? Porque as pessoas, elas podem nos decepcionar, podem nos trair. E elas deixam de ser nossas amigas porque elas nos traem? Não deixam. Você sabe que Judas, ele traiu Jesus com um beijo. Ele era um grande amigo. Ninguém beija alguém se não ama. Quem entendeu o que eu estou falando? Alguém que é muito próximo. Trair. Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus volta lá na praia, onde o Pedro está, e dá uma oportunidade para ele. Você me ama? Cara, o cara não negou, como é que o cara ama? Você entende? Ele não negou, como é que ele ama? Porque ele tinha as limitações dele, ele tinha as imperfeições dele, ele tinha os medos dele, ele tinha os traumas dele. E isso não quer dizer que ele não seja um amigo. Você entende? Mas por que Jesus volta lá? Você voltaria? Pergunto para o irmão que está perto. Você voltaria? Se o cara dissesse que não te conhece, se o cara te traísse, você voltaria? Provavelmente nós não voltaríamos. Você entende o que eu estou falando? Provavelmente não. Mas por que Jesus volta? Vou explicar para você. Porque Jesus entendia que os homens eram imperfeitos. Quem entende o que eu estou falando? E ele não tinha colocado a confiança dele no Pedro. Ele tinha colocado a confiança dele em Deus. E ele sabia que era Deus quem estava no controle da sua vida. Você entende? E o Abraão, então, ele coloca a confiança dele em
gera dentro dela uma criança e dá para ele um filho que se chama Isaac. A partir daquele momento, ele começa a colocar a confiança dele no Isaac. Diga para a pessoa que está perto, você está vendo como é perigoso? Se passar 25 anos você trocar sua confiança, ficar dependente de que o Isaac ia proporcionar toda a alegria que ele precisasse. E Deus percebeu isso. O Isaac devia ter em média de 9 anos. Eu não consigo, não cheguei a uma data completa ainda, mas acredito que foi uma média de uns 9 anos, 8 anos. E então Deus chega e diz assim: eu quero que você sacrifique o seu filho Isaac. E ele vai então no Monte Moriá. O Monte Moriá era 3 dias dali da onde ele morava. Tinha outros montes ali perto. Ele não poderia sacrificar ali perto? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque o sacrifício seria a mesma coisa. Mas ele tinha que dar um tempo para a cabeça dele, para ele ir refletindo o quanto ele tinha colocado a confiança, tirado a confiança de Deus e colocado no Isaac, dependendo do Isaac. Diga para a pessoa que está perto de você: nós não podemos ficar dependentes nem do sonho que Deus nos dá, nem da conquista que Deus nos dá. Você entendeu? Não entendeu? Entendeu ou não? Então foi isso. Ele então caminha 3 dias. Naqueles 3 dias ele vai meditando, colocando a cabecinha dele no lugar, entendendo aonde estava a confiança dele, e também ele poderia decidir sacrificar o Isaac. Sim ou não? Sim ou não? Ele existe? Não. Ele diz para os servos dele: fiquem aqui, que eu e o menino vamos sacrificar. Nessa subida do monte, o Isaac, que era uma criança, fala para o pai assim: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E ele diz: Deus proverá, meu filho. E ali volta a confiança dele em Deus. Você entende? Diga para a pessoa que está perto de você: você não pode ficar bebendo da alma das pessoas. Você precisa beber da fonte. Quem é a fonte? Às vezes as pessoas, pode ser seu marido, pode ser seus filhos, pode ser sua esposa, eles vão falar alguma coisa que até é interessante e importante, mas o que a fonte fala? É uma fonte inesgotável. Para cada situação tem uma palavra para você. Diga para a pessoa que está perto. Você pode ter 100 anos, já pode ter lido, vivido, ter tido 500 mil experiências, mas para aquele dia ali tem uma água nova para você. Vai saciar sua sede. Você entende? Não entende? Gente, eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu nunca vi a Bíblia como escrever dessa vez. Você entende o que eu estou falando? Nunca vi. Eu fico assim: meu Deus, como é que eu nunca tinha percebido isso? Como que eu nunca tinha percebido isso em Gênesis? Uma coisa tão simples, tão fácil de se entender. Eu não tinha entendido, não tinha percebido. Porque é uma fonte inesgotável. É dali que você tem que beber. Diga para a pessoa que está perto de você: é da palavra de Deus que você tem que beber. Deus, ele quer contar segredos. Para quem Deus quer contar segredos? Para os fiéis, para aqueles que o amam. Quem é o fiel? Aquele que confia. Diga: quem é o fiel? Quem? Eu estava lendo ali em Gênesis 2 e eu estava vendo que no 7º dia Deus havia descansado, depois de concluir toda a sua obra. Deus não descansou enquanto ele não terminou a obra. Diga para a pessoa que está perto assim: enquanto ele não termina, ele não descansou. Ele só descansa quando ele acabou. E aí ele descansou. Não porque ele estava cansado, entende? Mas porque havia uma satisfação. Então, Deus, ele começou uma obra na sua vida. Diga para a pessoa que está perto de você: ele começou uma obra em você. Ele ainda não terminou. Aqui na sua testa está escrito assim, ó, em obras. Entendeu? Porque você não pode depender emocionalmente de ninguém, porque essa pessoa não está pronta ainda, ela não está perfeita ainda. Se você vai depender dela, ela vai te frustrar. Quando você vai numa obra que não está acabada, o que acontece? Você pode botar um prego no pé, você pode se sujar de cimento, você pode escorregar no piso, pode dar um picão no degrau que não está pronto. Não é assim? Não quer dizer que você não gosta daquela obra, quer dizer que ela não está pronta. O
decepcionar, te machucar, te frustrar. Quem entende? Você é uma pessoa que está em obras. Diga para a pessoa que está até você: não confia 100% em mim. Eu não estou pronta ainda, eu ainda não estou pronta. Você entende? Nós vamos decepcionar alguém, nós vamos frustrar alguém, porque nós não estamos prontos. Mas o nosso Deus não nos decepciona. E aí foi isso que aconteceu. O Abraão coloca toda a confiança dele agora naquele sonho que se materializou. E por conta disso, ele tem que sacrificar. Quando ele diz, Deus proverá meu filho, ele está voltando, pegando o coração dele e colocando de volta em Deus. Quando ele faz isso, ele pega e amarra a criança, pega o cutelo e vai sacrificar. E ali ele começa, a confiança dele voltou tanto, que lá em Hebreus diz que ele acreditava que ele ia matar, que se ele matasse a criança, Deus ressuscitaria a criança dos mortos. E quando ele vai, aí o anjo brada e diz, não faças isso, menino. E quando o anjo brada, ele então, eis aí o cordeiro, ele olha no arbusto e vê uma provisão, um cordeiro para sacrificar. E o Isaac presencia tudo aquilo. Diga para a pessoa que está perto de você. Por isso que você não pode colocar o seu coração ser totalmente dependente das pessoas. Deus vai mover as pessoas para trazer aquilo que você precisa. Entendeu o que eu estou falando? Para alegrar seu coração, para te dar uma provisão, para abrir uma porta, para alegrar seu dia, para te dar uma palavra que vai mudar a sua visão. Mas não é porque a pessoa foi usada por Deus que você vai pegar e vai ser dependente dela agora. Quem entende o que eu estou falando? Ontem eu estava falando com os meninos sobre isso. Não coloca a mão onde Deus não mandou você colocar. Não bota, não faz isso. Entendeu por quê? Porque muitas vezes, se você vai lá e coloca a mão onde Deus não mandou, às vezes nós somos assim. A gente é generoso, a gente é querido, a gente quer ajudar as pessoas, mas Deus não te autorizou. Você perguntou para Deus? Não perguntei. Por que você está sofrendo? Porque tu botou a mão onde não era para botar. Às vezes Deus está trabalhando na vida de alguém. Quem entendeu o que eu estou falando? Para a pessoa depender de Deus, para a pessoa confiar em Deus, para a pessoa se render, para a pessoa largar o orgulho e aprender a ser humilde, ser dependente dele. E a gente vai lá, bota a mão para ajudar. E daí o que acontece? Aquela guerra que está sofrendo vem para cima de nós. E às vezes a gente está sofrendo e nem sabe por quê. Porque a gente se meteu a fazer uma coisa que não é nosso papel, não é nosso serviço. Por isso que nós precisamos dessa fonte. Diga para a pessoa que está perto, por isso você precisa de intimidade com Deus, para poder saber como se mover e se movimentar. As pessoas não podem ser dependentes de você. Amém? Amém ou não amém? Não pode. Eu não deixo. Diga para a pessoa que está perto de você, não deixa ninguém ficar dependente de você. Você vai orar pela pessoa, você vai dar destino, você vai ajudar no que você puder, mas não deixe elas serem dependentes. Amém? Eu lembro que uma vez a pastora Alda dizia, minha coluna. E daí eu mostra a minha coluna. Eu falei, só tu vai orar por ti. E daí ela disse assim, não sei o que. Alda, eu falei assim, né, pastora, né, agora. Alda, olha, faz assim, bota os pés juntos, assim, e começa a falar em mim. Eu fui fazendo para ela, como eu fazia comigo. E ela foi fazendo. E a mão dela cresceu, a coluna foi para o lugar. E ali, arrumou. Eu lembro que a Denise também, né, Denise, ia toda hora. Pastora Alda, que eu vou falar comigo. Pastora Alda, não faz mais isso. Manda ela para casa e manda ela orar e tira uma coisa dela. Você consegue entender? Porque nós não podemos ficar dependendo de ninguém, nós precisamos depender da fonte. Por um tempo, quando a criança é criança assim, né, a fé, ela vai depender das pessoas. Quem entendeu? Mas depois de um tempo ela tem que ir na fonte. Diga para a pessoa que está para você, ensina ela a ir para Jesus, ir para a palavra, ir para a intimidade, aí ela vai ter a experiência dela. Você entende? Quem entendeu o que eu estou falando? É assim. Amém? Então, para que pastor, apóstolo? Para que líder? Para te orientar, para te direcionar, para cuidar de você, para ver se você não está caindo no buraco, para te ajudar a tempo, para trazer você de volta. Você consegue entender? Mas não fique dependente de pessoas. Diga para a pessoa que está perto de você. Nem de mãe, nem de pai. Você entendeu? Nem de filho. Né? Esse dia meu pai estava reclamando.
fazer por ti, é tu que ainda tem que fazer por nós, porque nós tu és muito forte. A gente não consegue fazer nada por ti. A gente espera que tu faça por nós ainda, entendeu? Ele achou que porque ele já tem alguma idade, agora os filhos vão cuidar dele. Não, ele morre se não começar a fazer isso. Quem entendeu o que eu estou falando? Por quê? Porque perde as forças, entendeu? Vai ficar dependente de alguém. Quem entende? É assim. Amém? Amém ou não amém? Então diga para a pessoa, não fica preso para ninguém. Diga, não fica com o rabo preso com ninguém, com ninguém. Diga, se joga na palavra. Amém? Porque ela é uma fonte inesgotável e Deus quer te ensinar tantas coisas. Amém, queridos? Amém ou não? Você entendeu essa palavra? Diga, fora toda dependência emocional. Ai, Emília, um sorriso para mim hoje. E daí, sorria você? Amém? Ai, ninguém me dá atenção. E daí o Senhor te dá. Amém? Amém? Ai, ninguém faz nada comigo. Parece uma empregada dentro dessa casa. Foi para isso que você nasceu, para servir? Eu já falei isso várias vezes. Eu não me senti uma empregada dentro de casa. Muitas vezes eu falei isso. Parece uma empregada, eu sou tratada como uma empregada. Eu não sei o que. Mas um dia Deus falou isso para mim. Eu nasceu para isso. Quem quis casar foi tu, quem quis ter filho foi tu, então agora serve, entendeu? E não são coisas contigo. E a gente às vezes se faz de vítima. Entendeu o que eu estou falando? Não, fora tudo isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos fazer isso. Diga para a pessoa que está perto de você. Quando você vai depositar sua confiança em Deus. Amém? Quando você tira a confiança em Deus, você se sente traumatizado, frustrado. E tudo isso está tudo certo. Não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver. Olha, Deus. A gente estava invadindo lá na praia. E daí, eu escorreguei um pouquinho na pedra lá. E dei uma caidinha. E quando eu caí, eu pensei assim, eu quero ver quem vai me salvar. Só que era rasinho, né? E daí eu caí e vi a pedra. Não veio para salvar. Só o Leandro, que ele tem magrelinho, coitadinho. Cadê o Leandro aqui? Não veio, né? Só o Leandro que veio lá, para mim, como é que vai ter força para me ajudar no chão, né? Ele disse, ninguém para me salvar, ninguém para me salvar. Entendeu? Eu fiquei pensando, meu Deus, não tem ninguém para me salvar. Cheio de gente. Não tem ninguém. Nem meu marido lá, olhando, a gente disse, vai da mentirosa. Não vai mentirosa, era uma boa. E eu quis ficar triste. Estava mentindo e ele queria ficar triste. Eu quis ficar triste na hora. Mas ninguém vai me salvar. Só Jesus. É você quem é a pessoa que vai salvar os outros. Amém? Amém ou não? Nós vamos fazer a nossa oferta. Diga, toda a confiança na palavra de Deus. Não no seu trabalho, não no homem, não no patrão, não em ninguém. Confie em Deus e Deus tem toda a provisão que você precisa. Amém? Vamos para ver para te notar que eu digo no profeta.
do Cordeiro. Venha prover, Senhor, na vida do teu filho de uma forma poderosa. Nós declaramos a provisão sobre todas as situações e as necessidades. O Senhor dê a eles, Senhor, a bênção. O Senhor dê a eles a provisão. O Senhor dê a eles a prosperidade. O devorador, o migrador, o destruidor, o gafanhoto, o espírito da miséria, sejam todos amarrados e lançados ao mais profundo do abismo, em prisões eternas até o grande dia do juízo final. E a bênção seja instalada. Nós declaramos o teu povo, Senhor, autorizado a prosperar em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelos projetos de vida. Já está quase encerrando os dias para a gente poder estar colocando aqui, amém? Quinta-feira você pode estar, é o último dia para a gente poder estar entregando. Meu pai pediu para ser no dia 11, porque tem alguns que só recebem no dia 10. Eu acho que ele estava falando dele, né? Mas tem gente que não tem ainda. Então, enfim, mas o quanto antes você conseguir entrar, porque já estamos na metade de fevereiro, tá bom, gente? Amém? Se não vamos para cá, Senhor, nós colocamos esses planos, esses projetos que nós colocamos diante do Senhor. A tua palavra fala ali tudo que nós pedimos ao Pai. Em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. E nós pedimos ao Senhor, Pai, cada um dos teus filhos, meu Deus, parou para planejar, para colocar diante do Senhor as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos. E Tu és o Deus, Senhor, de misericórdia, o Deus que realiza desejos do nosso coração. E nós apresentamos cada uma deles, Senhor, para Ti, Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo uma obra linda e gigantesca e um milagre em cada situação apresentada aqui. Então vem, Deus, com os teus santos anjos trabalhando a favor da necessidade, do sonho, do projeto de cada um deles e realiza segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai te dar oportunidades, tá? Eu estava aqui falando para Deus uma coisa sobre o meu projeto de vida. Todo ano eu coloco, quero emagrecer 20 quilos, quero emagrecer 25. Aí tem um ano que eu coloquei 30, tem um ano que eu botei 15, porque daí não deu nada, né? Eu disse, então eu vou botar 15, vamos ver se Deus realiza. Não realiza. Daí eu pensei assim, desculpa. Aí eu pensei assim, mas que barbaridade, todo ano eu peço a mesma coisa, não acontece. E o Espírito desculpa. E aí Deus me falou algo para mim, disse assim, todo ano eu te dou oportunidade para perder. Então, alguém te chama para academia, alguém te chama para caminhar, alguém te chama para uma dieta, e tu não quer. Então tem coisas que Deus, a gente coloca no projeto, Deus vai criar situações, vai dar oportunidades, e a gente precisa ficar esperto para se lançar a oportunidade. Não vai se realizar se você não faz sua parte. Diga para o seu café para você. Todo milagre depende de duas pessoas, a de Deus e você. É assim, tá bom? Beleza? Gente, nós estamos nesse jejum de 49 dias e a gente está lendo Gênesis todo dia e Ezequiel. Então, no capítulo de Gênesis e no capítulo de Ezequiel, a gente está nos 5 dias. Não aguento mais ver os olhão em casa. Só dá os olhos, né? Só dá olho. Gente, eu disse, meu Deus, é só 5 dias. Mas ele está acostumado, tá bom? Falta só 44. Só 44. Passa bem rápido. Então a gente está aqui todos os dias, das 7 às 8 tem oração, né, na direção da pastora Alda, das 7 às 8 na direção da pastora Maristel, que é auxiliando na primeira semana. Então aqui tem um planinho de leitura do ano. Você vai riscar os dias que você está lendo, porque a gente não lê só isso, né, gente? 2 capítulos é muito pouco, né? Então você risca os 2 capítulos e mais aqueles que você vai lendo. Aqui dentro de um ano você lê toda a palavra, tá bom? Cada capítulo que nós lemos é um demônio que sai. O professor está dizendo, cada capítulo é um demônio que sai. Você fica liberto. Sabia? Porque assim, ó, tem legião aí dentro. O professor está dizendo, você tem uma legião aí dentro, você precisa ler a né? Quando a gente lê 17 vezes, a gente já conseguiu dominar a nossa carne. A gente já consegue dominar a nossa carne. Eu estava lendo lá em Gênesis 3, Caim. Uma coisa que me chama a atenção, Deus fala para ele assim, cabe a ti dominar o teu desejo, é a você que vai dominar o seu desejo. Diga para o seu café assim, não é Deus que domina o seu desejo, não, é você, amém? Então nós temos que
aprender a dominar o nosso desejo carnal, tá? Deu vontade de pecar. Ai, Deus, socorro, socorro. Não, você domina, o pecado está na sua porta. E você vai dominar, dizendo não, o pecado. Isso é a sua parte, tá bom? E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, cada capítulo que você vai conhecendo é um demônio que vai soltando uma fortaleza que vai saindo. E você vai conseguindo ficar livre e liberto por causa da palavra de Deus que está entrando. Uma verdade está entrando dentro de você. Quem entendeu? Entendeu? Eu falo porque entendeu? Tem certo, né? Entenderam então? Então, quem não pegou ainda o seu planinho anual? Vem cá pegar então. Pegue e risque com carinho, não deixe jogado, não perde, não molha, porque eu que xeroquei e o apóstolo que dobrou, e a gente um dia não saber disso aqui. Então você, pelo amor de Deus, se pegar isso aqui e jogar na igreja, você não tem uma coisa. Beleza? Amém? Amém? Então o apóstolo andou. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Eu nunca vi alguém se afogar com água pelo joelho. Socorro, socorro. Queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 8, carta aos Romanos, a igreja de Roma, capítulo número 8. Aleluia, Jesus é bom. Romanos, capítulo de número 8. E o versículo de número 28. Pode ser a partir do versículo 26. Romanos 8, e o versículo de número 26. Também o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Obrigado, porque podemos compartilhar um pouquinho da Tua palavra, um pouquinho daquilo que o Senhor tem derramado em nós nesses dias. A Tua palavra, ela se renova a cada manhã, como diz a Tua palavra, que as misericórdias também se renovam. E entendemos que através da renovação de misericórdia também vem a renovação do nosso entendimento pela verdade. Ajuda-nos nessa noite a entender propósitos e entendermos a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus e eu te agradeço por isso. Amém.
Louvado seja Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos, eu não vou demorar, eu quero ser pontual com o horário. A gente precisa, queridos, entender, nós precisamos entender que Deus começou algo tremendo na vida da gente, poderoso. O fato de nós estarmos aqui aponta para isso. E eu sei, eu me lembro da minha época, quando eu me converti, a dificuldade que tive em entender aquilo que Deus tinha na minha vida. Porque todo mundo falava a mesma coisa. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai fazer. Mas eu descobri com o tempo que a gente tem que descobrir essa vontade, para que a gente possa perseguir e encontrá-la. Nós já encontramos isso na porta da igreja. Quando você entra, você não recebe uma senha de quem está lá na porta cuidando da entrada. Você recebe uma boa noite, seja bem-vindo, tenha uma experiência com Deus, dependendo da sua realidade, da sua fé. Você ouve uma palavra, até mesmo uma palavra profética, alguém pode lhe direcionar uma palavra, porque esse ambiente é um ambiente de profecia. A igreja, ela é um lugar onde Deus tem que ter liberdade para falar. Ele não pode ser interrompido naquilo que ele quer dizer. A nossa falta de conhecimento atrapalha Deus de trabalhar na gente. Não é a falta de entender a palavra, é a falta de conhecer. Porque entender, você sabe que estava perdido, e que Jesus te encontrou, você encontrou Jesus, e uma coisa aconteceu na sua vida, você mudou, uma coisa mudou. Mas por que mudou? Ou por que ainda não mudou? O texto de Romanos, capítulo de número 8, fala a respeito do Espírito Santo trabalhando dentro da gente através da oração. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, na oração em outras línguas. Acreditamos que isso é um privilégio dos santos. É um privilégio para quem entregou a vida para Jesus, porque o Espírito Santo ele tem um trabalhar na vida da gente nessa transformação. Ninguém muda sozinho. Eu não vou falar para você perguntar para quem está do seu lado, eu vou falar para quem está do seu lado. Ninguém muda sozinho. Porque ninguém consegue mudar só com a vontade de mudar. Você precisa de ajuda. Por que a Bíblia diz isso? Para que a gente não se vanglorie. Eu consegui. Você não conseguiu. Isso não existe. Existem pessoas que deram uma credibilidade maior para a Bíblia e a Bíblia cumpriu o efeito que ela carrega, que é a verdade que liberta. A verdade é como uma chave que quando ela entra no nosso coração, ela faz alguma coisa mudar. E o texto de Romanos, versículo 29, diz que Jesus é o modelo, o padrão que Deus quer que eu me transporte. Eu queria que você, nesse momento, você mesmo pensasse para dentro do seu coração. Você se acha parecido com Jesus? Você ama como Jesus? Tem misericórdia como Jesus? Você lida com as pessoas da mesma forma que Jesus também mostrou na Bíblia que ele manifestou a vontade de Deus lidando com pessoas? Eu gosto muito da Bíblia, amo a palavra. Nesses dias que a gente não está assistindo nada secular, nada do mundão, eu digo filmes, séries, essas coisas, que crente também assiste, que crente também vê. Mas não é pecado, pecado é outra coisa. Pecado é você fazer o que Deus diz, não faça. Mas daí eu comecei a assistir uma série que eu achei muito interessante. Aquela série de Chosen, sobre os discípulos de Cristo. A forma que eles foram achados, que eles encontraram Jesus. E como eles responderam, e tem tudo a ver com a palavra, porque aquilo que aconteceu ali está da mesma forma que está escrito na Bíblia. Eu até fiquei impressionado, eu nunca vi um filme tão leal a uma verdade como aquele ali. É interessante. Você assiste Paixão de Cristo tem tudo
Evangelho, mas tem uns exageros ali. Né? O demônio carregando o capeta no braço. Você não vê, a Bíblia falou que Satanás passou com um capetinha na frente de Jesus, e Jesus viu e apontou. Isso não está na Bíblia, não está escrito. Por quê? Porque é uma parte romanceada. Agora, na Bíblia está tudo perfeito, está tudo aqui genuíno, como deve ser feito. E a gente não entende como deve ser feito, porque a gente não tem um tempo com essa palavra, um tempo de devocional com ela. Eu não quero ser repetitivo e ao mesmo tempo quero ser repetitivo, porque Paulo disse à igreja de Roma que ele não se cansou, a igreja de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse: eu não me cansei em ser repetitivo para vocês, porque isso beneficiou vocês. Em outras palavras, quando você ouve muitas vezes a respeito de uma coisa, você tem a oportunidade de pensar, de refletir, de pensar: será que é assim mesmo? Será que eu estou certo? Será que a Bíblia está errada? Será que eu estou errado e a Bíblia está certa? Porque a dificuldade da gente, ela está nisso, naquilo que a gente crê, na forma que a gente crê e como nós respondemos para Deus. Em Romanos 8, 29 diz que Jesus é o modelo para ser aquele que é o primeiro entre muitos irmãos. Em outras palavras, Jesus é a forma que forma. Ele é um modelo. Como Jesus deu a vida, você também tem que dar a vida. Como Jesus amou pessoas, você também tem que amar pessoas. Como Jesus perdoou aqueles que o crucificaram quando estavam diante da cruz, a oração de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então essas coisas, elas precisam trabalhar dentro da gente, de tal forma que a gente fique parecido com Jesus. Então, nós vivemos uma época que as pessoas querem ser parecidas com o pregador A, o pregador B, vamos usar um que todo mundo conhece, né? O apóstolo Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio tem um monte de fã. Você fica um pouquinho observando uma conferência deles, e eles passam no altar. Se você não estiver prestando atenção em quem está falando, alguns falam tão parecido, tão quase igual, porque copiaram o modelo. E o modelo que precisa ser copiado é Jesus. Pergunta para quem está ao seu lado: você está copiando quem? Eu estou copiando meu líder. Tem líder que é legal, mas está copiando, tem líder de novo. E sangue e fogo, da aliança aí. E eu não estou falando isso para descaracterizar o seu líder. Não, o seu líder é uma bênção. Ele é a pessoa certa, no momento certo, na hora certa na sua vida. Por quê? Porque ele é a pessoa que vai lhe tocar através da verdade. Mas como é que você lida com isso? Como você ouve uma palavra? Como você dá credibilidade à palavra? Nós vivemos uma época que está todo mundo desconfiado, todo mundo com medo, todo mundo assustado. Será que isso está na vida mesmo? Eu me lembro que, não nessa última viagem, mas na outra viagem, eu fui convidado para pregar em uma igreja, e o pastor da igreja, ele era policial também, eu já estava parrudo na época. E eu sou assim aqui, eu sou assim em qualquer lugar. E eu fui pregar na igreja dele, ele de gravata, de roupa social, eu acho legal, respeito. Mas eu entrei, e quando eu fui apresentado como o pastor que ia ministrar, ele veio assim, me olhando de cima e embaixo. Aí eu olhei para o meu intérprete e disse: ele acabou de me julgar. E ele foi fazer um louvor, eu percebi que ele estava bem preocupado, porque ele pensou que eu iria ferir algum ensinamento dele, e eu aprendi que tem coisas que a gente não precisa falar. Você entra em um lugar e você perceba que naquele lugar há carência de algumas coisas, você tem que pregar Cristo. E eu falei isso, preguei Cristo. O homem ficou maravilhado por se tratar do brasileiro. Ele pensava que o brasileiro era de um jeito, e eu me comportei totalmente diferente daquilo que ele achava que era,
E quando eu ministrei a palavra de Deus, terminou a pregação, ele me procurou e disse: por favor, quando você voltar à Argentina, me procure para nós termos um tempo de comunhão e você possa vir aqui pregar a palavra. Por quê? Porque Cristo precisa ser gerado dentro de nós para que ele possa aparecer. Quando a gente aparece, irmão, a gente aparece feio, representando Cristo. Agora, quando Cristo aparece, as pessoas veem Jesus na gente. E não é o discurso que faz isso, é o tratamento, a conversa, a administração na vida de outras pessoas, até que Cristo seja gerado em nós. O apóstolo Paulo fala a respeito da vida cristã. Então, se Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, ele é a forma que forma, eu preciso ficar parecido com ele, experimentar a vida dele na minha vida. O quanto eu carrego de Cristo dentro de mim vai provocar transformações e mudanças, ou não vai provocar transformações e mudanças, porque Jesus não é o objeto da teologia. Teologia, estudo de Deus. Você não consegue estudar Deus. Deus é inalcançável. O amor dele é imensurável. Você nunca vai chegar em um lugar e dizer assim: eu sei quanto Deus ama. Não, você não sabe quanto Deus ama. Porque Deus, ele é pleno, ele é poderoso, ele é aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Ele fala e o homem obedece. Ah, mas eu não sei, né, Senhor? É difícil, isso aqui é tão difícil. Eu acho que isso aqui, para o Senhor fazer, o Senhor tem que me quebrar. Mas isso não, irmão. Mas se você obedecia, pede para ele te quebrar, você não sabe o que é isso. Eu sei que esse momento aqui, eu entendo que o culto ele tem esse poder, a palavra tem esse poder profético de revelar o nosso coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Leia lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela traz à tona os pensamentos do coração do ser humano. A gente não programa isso, mas a palavra tem poder para isso. E o modelo que Deus quer criar na gente é Jesus. Não é uma religião. Não é um título, mas eu quero alcançar o top. Eu quero chegar lá no padrão dos padrões. Eu quero ser super espiritual. Irmão, vai devagar. Tem coragem de falar para o que está do seu lado? Não vai devagar. Ah, mas eu já venci tudo. Não, você não venceu tudo. A luta maior está pela frente ainda. Ah, não, por favor, não pregue isso, não fale isso, que eu vou me escandalizar. Não, por quê? Porque nós vencemos, e vencemos, e vencemos, e continuamos vencendo. Nele, não sozinho. Aí eu venci porque eu sou forte, eu sou decidido. Esse não é Cristo. Esse é o diabo. Então tem muita gente parecida com o diabo, mas parecida com Jesus. Não é assim. Você não vê Jesus questionando Deus. Eu faço aquilo que o Pai faz. Seja feita a vontade de Deus. Jesus estava no Getsemane, orando antes de ser preso para ser crucificado. Ele está vivendo a pior fase da sua vida. Está debaixo daquele peso, a opressão do pecado está sobre ele. O escritor diz que ele estava suando gotas de sangue no extremo da aflição. E ele faz uma oração ali. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então Jesus estava duvidando? Não, ele estava só orando, igual eu e você. Ele não terminou a oração, mas seja feito conforme a tua vontade. É essa semelhança que nós precisamos ter. Seja feita a tua vontade. Deus, eu quero a tua vontade. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Me ensina a fazer a tua vontade. A Bíblia está repleta da vontade de Deus. E nós temos luta para entender, porque falta-nos o tempo devocional com a palavra. A gente lê tudo, escuta tudo, mas não lê a
tempo, irmãos, a gente vai para a internet e ouve os melhores pregadores da nossa época, das épocas passadas. Tem pregação de Jimmy Swaggart que você chora com ele, pregação antiga. Mas Jimmy Swaggart tem a sua experiência. Você tem que ter a tua experiência. E você não vai ter a tua experiência pautada na experiência de outro. A experiência de uma outra pessoa para você é testemunho. Agora, a sua experiência é você e Cristo. E Romanos diz que Deus espera que nós sejamos como o seu Filho Jesus. Jesus nunca disse não para Deus. E eu quero me chocar agora. Quantas vezes você já falou não para Deus? Repito, todas as vezes que você desobedece, você está falando não para Ele. Ah, mas é difícil, claro. Quem disse que ia ser fácil? Tem uma cruz. Se Jesus está em você e Ele está crescendo em você, há uma cruz aí no seu coração que você precisa levar. O nome dessa cruz é a renúncia, é a oração, é o jejum, é a leitura da Bíblia. Não dá para ser meia cruz, só oração, sem jejum, sem Bíblia. Ou então só a leitura da Bíblia, sem oração e sem jejum. Não dá para ser meio, irmão. Tem que ser uma cruz inteira. E aí que é difícil, irmãos, a gente se encaixar. Porque na nossa concepção, cruz é ir para a igreja. É ir para a célula. Cruz é orar. É ler a Bíblia. Ah, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia de novo. Meu Deus. Gênesis, Jesus, amado, já estamos só um pouquinho, capítulo ainda tem 49 segundos. Ser parecido com Cristo é você decidir da forma como Ele também decidiu. Ele poderia ter dito não. Poderia ou não. Ele era homem. 100% homem. Filipenses diz, capítulo 2, que ele se esvaziou totalmente de si, assumindo a forma de homem, tornando-se servo até a morte de cruz. Ele foi obediente em tudo. Como é que a gente faz no quesito de obediência? Isso eu faço, isso eu não faço, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. Amar o inimigo, pelo amor de Deus, Deus que me livre disso. Amar o inimigo é bom, irmão. Diga para quem está do seu lado aí, amar o inimigo é bom. É bíblico. Mas sabe quem a gente ama? Quem pensa como a gente. Quem fala como a gente. Quem acha como a gente acha. Não, eu acho que é bem assim. Deve ser diferente. Alguém falou e não é bem da forma como foi dito. É bíblico. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é bíblico, irmão? Você é cristão ou você é crente? Tiago diz que até o diabo é crente. Creio e treino. Agora, ser cristão é você entender que tem uma cruz aí. E que de vez em quando você vai ter que morrer para você, para poder Cristo viver através da sua vida, do seu testemunho. Jesus não vai aparecer na boca de alguém que só fala palavrão. Esse inferno, esse demônio, esse vizinho capeta. Já pensou? Tem pessoas que falam o nome do diabo mais do que o nome de Jesus por dia. Esse demônio, ele está aqui me atacando, está me tentando. Você sabe que o diabo não tenta ninguém, né? Ele só bota, como disse o pastor Luciano Subirá, só a mesa na sua frente. Você é tentado por aquilo que você gosta, que é errado. Ah, não, mas eu acho que Deus está me provando. Não, Tiago, capítulo de número 1, depois você lê com calma. Ninguém ao ser tentado diga fui tentado por Deus.
porque Deus não tenta a ninguém. Agora somos tentados naquilo que a nossa carne cobiça. Entendeu? Sou parecido com Cristo, na verdade devo ser, porque a Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Ele é o primeiro, a forma e forma. Ele é o padrão, Ele é... Eu gosto de uma ilustração, eu ouvi uma vez um pastor pregar, e ele disse que Jesus ele tem o tamanho correto da porta, ele tem outro nome que fala sobre isso. Mas ele é aquela medida padrão que você tem que se tornar como essa medida. Ah, mas eu sou pequeno, eu não sou tão alto, mas naquele dia você vai ser como ele é. No dia do arrebatamento você vai ser parecido com ele. Então quem é pequeno vai ficar grande, quem é grande vai ficar pequeno. E quem não tem vantagem, assim, vai ficar desvantajado. Porque nós seremos como ele é. Então, a ausência da verdade faz a gente achar que o cristianismo, a vida de Jesus em nós, pode ser suave, sem cruz, sem sacrifício. Agora, a Bíblia, quando você começa a ler a palavra, você vê o que Jesus fez, e aquilo que você também pode fazer, se você crer nele, você pode fazer tudo o que Jesus fez. Inclusive morrer para você. Alguém pensou assim, não, ele vai falar que eu tenho que fazer missão lá no outro lado. Não, não estou falando disso, eu estou falando de você morrer para uma vontade que resiste à vontade de Deus. Essa vontade tem que se sujeitar ao padrão, ao propósito de Deus. Ah, Deus quer que eu seja um pregador. Nós estávamos conversando com alguém, mas o cara não lê a Bíblia. Ele vai ser um pregador do quê? Ah, Deus quer que eu seja, eu tenho um chamado de mestre, mas o cara não estuda a palavra. Eu tenho um chamado de intercessor, mas eu não oro. Eu tenho um chamado de socorro, para socorrer pessoas, mas você nem socorre a você mesmo. Como é que você vai fazer por alguém aquilo que você não faz por você? Então a cruz da minha vida vai me identificar com Ele. Eu vou começar a ver como Ele vê, eu vou começar a fazer da forma que Ele faz. Por quê? Porque eu tenho um modelo correto para imitar. Não se prenda a pessoas, porque as pessoas erram. Não se prenda a pessoas, porque pessoas erram. Agora, se você se prender em Jesus e decidir fazer como Jesus sempre fez, você vai transmitir Cristo para outras pessoas. E outras pessoas vão conhecer o Cristo vivo que você também experimentou. Isso é cristianismo. É difícil? Depende. Depende do quanto você quer ser diferente. Eu sei que é uma grande guerra dentro da gente, lutando, digamos, uma força dentro de nós, querendo que nós façamos aquilo que nós não devemos fazer. Mas eu também sei que há o Espírito Santo que cuida da igreja, que cuida de você, que cuida de mim, que em todo tempo está tentando, pela palavra, nos levar para a vontade de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus me chamou para isso, para comunicar o Evangelho de Cristo, falar de mudança, de transformação, porque eu não tenho outra mensagem, eu não tenho outra palavra, eu sempre falo sobre isso. Mudança, transformação, entrega, conversão, arrependimento, essa é a mensagem. Porque eu acredito que seria bom a gente trocar mensagem, prosperidade. Hoje é o culto da chave, você vai levar a chave na sua casa para abrir a porta que você não consegue abrir, que vai abrir a porta disso daquilo. Irmãos, eu creio que há profetas, eu creio nos profetas, mas eu creio na vontade de Deus. A minha preocupação é essa, é a vontade de Deus governar a minha vontade.
E eu entendo que a crise da igreja hoje é só essa. Porque se você descobrir aonde você tem que bater, você não vai ficar batendo em tudo quanto é porta. Você não vai ficar recorrendo a tudo quanto é oportunidade. Porque Jesus é o modelo. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o modelo, irmão. Sozinho mudar você não consegue. Você pode ficar diferente um mês, no outro mês você fica pior do que você era antes. Agora, se você falar para ele assim: Jesus, vem cá, Senhor, entra aqui, me ajuda, eu sou fraco, eu sou soberbo, eu acho que eu já sei de tudo, mas de vez em quando eu me encontro com situações que parecem que eu não sei de nada. É essa oração que Deus quer ouvir da gente, de entrega e de humilhação. Você pode ter estudado a Bíblia há 50 anos, mas se isso só for palavras, só for ideias, perdoe-me a sinceridade, não adianta de nada. Porque Cristo precisa ser formado dentro de nós. Aí, ó, tudo vai dar certo. Aí a guerra vai para a guerra não, vai continuar, vai ser até pior. Mas você vai ter força, porque você não está sozinho. Você está ancorado nele. Pode soprar o vento que soprar, bater o vento que quiser, pode subir a água à altura que quiser subir, você está ancorado nele. Você não vai resistir por isso. Vamos ficar de pé. Sabe por quê? Quer dizer, eu sei. Porque Deus está falando conosco desse jeito, pela palavra. Eu vou falar algo aqui, que eu sei que é o Espírito Santo que Deus falou no meu coração. Há algumas pessoas que estão aqui, que você está pensando em desistir. Escute-me. Você é tentado constantemente a desistir. Os pastores, os líderes, rapidinho, rapidinho. E hoje, preste atenção, Deus está te dando uma oportunidade de você rever algumas coisas. Nós precisamos provocar alegria em Deus. Não trazer tristeza para o coração de Jesus. Isso é outra pregação. Eu quero orar com você que está aqui. Você diz assim: não, eu quero ser mais parecido com ele. Preciso. Só você que quer. Sai do teu lugar. Vem aqui para a gente orar. Vamos orar junto. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, ela é a verdade. E eu sei que a batalha espiritual que travamos desde o início do culto é porque tem pessoas que são preciosidades do Senhor. Há pessoas aqui que são preciosos, valorosos aos seus olhos. E nós entendemos que estamos nesse momento de guerra, de batalha espiritual. Mas nós decidimos por Cristo, decidimos pela vontade do Senhor, decidimos em honrar a Tua vontade, fazendo a Tua vontade a nossa prioridade, Pai. Queremos viver a Tua vontade, queremos cumprir a Tua vontade, aquilo para o qual fomos chamados, para sermos parecidos com o primogênito, parecidos com o nosso irmão mais velho, parecidos com Cristo e também na nossa entrega, Pai. Nós nos devemos diante do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que o homem não pode fazer.
fraqueza em força. Transforma a fraqueza em força. Graça. Graça. Nós nos submetemos à tua vontade. Declaramos a tua palavra em nós. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Faz aqui na terra como é no céu. Como é no céu. Levanta homens, mulheres, jovens, adultos. Levanta, Senhor, o teu povo debaixo de autoridade para viver a vida de Cristo através da vontade do Senhor. Nós te damos louvor, a honra e a glória por tudo que aconteceu aqui. Em nome de Jesus. Oh, glória, amém? Amém. Queridos, ontem nós tivemos batismo em Aras, né? Então algumas pessoas foram agregadas ao corpo de Cristo. Amém? Amém. Vamos conhecer quem foi? Vocês já viram lá no grupo, né? A gente vai reconhecer. Pode sentar em nome de Jesus. Vou pedir uma música lá. Vou pedir aqui os Vai está pronto já. Pode sim fluir. A gente vai passando aqui das pessoas,
Amém?